Bom, de volta a Brasília, a Procuradoria-Geral da República sai em defesa do presidente Jair Bolsonaro em mais um processo. Repórter Bruno Pinheiro. O pedido de arquivamento veio da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo. No parecer, Lindora cita 7 das 10 apurações preliminares contra o presidente Jair Bolsonaro, levantadas pela CPI da Covid. Os supostos crimes envolvem charlatanismo, infração de medida sanitária, emprego irregular de verba pública e epidemia com resultado de morte. O pedido foi encaminhado ao STF, onde a petição já tramita desde novembro do ano passado, logo depois dos indiciamentos feitos pela CPI da Covid. O relatório da comissão apontou que Bolsonaro teria cometido charlatanismo em pelo menos 3 ocasiões. Em agosto de 2020, um exemplo, ele disse que todos os seus ministros teriam se curado com o medicamento cloroquina, sem eficácia comprovada. Meses depois, afirmou que o uso da cloroquina levaria a 100% de cura. O procedimento foi instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República, mas agora a conclusão é a de que os elementos de informação angariados denotam a ausência das elementares típicas do crime de charlatanismo nos pronunciamentos do presidente da República. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, disse ainda que Jair Bolsonaro não incentivou o chamado tratamento precoce com a cloroquina, sabendo de antemão que a eficiência ainda não havia sido confirmada. E, pelo contrário, o presidente tanto confiava na eficácia do medicamento que ele mesmo fez o uso. A Procuradora-Geral da República disse ainda que não é necessário nenhum tipo de diligência complementar, já que os elementos colhidos são suficientes para solicitar o arquivamento do caso. A relatora é a ministra Rosa Weber, mas devido ao recesso, o parecer deverá ser analisado pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux. Bom, girando os nossos comentaristas, Cristina Grêmio, essa posição da PGR é correta? Corretíssima, na minha opinião, né? Todos nós brasileiros acompanhamos aquele circo que foi a CPI da Covid, a tentativa diária de inventar crimes, de imputar crimes ao presidente da República especificamente, mas também ao então ministro da Saúde, o general Pazuello e alguns outros integrantes do Ministério da Saúde, porque estavam com as armas que tinham no momento tentando vencer essa guerra contra o coronavírus. Eu queria só fazer um reforço em relação eu não vou comentar o crime de charlatanismo, né? Crime, essa piada, porque é mais uma piada do tal circo da Covid, mas eu queria fazer mais um comentário em relação à eficácia não comprovada, e é o que disse aí a subprocuradora Lindora Araújo na argumentação. Obviamente que quando você está num momento de crise extrema, uma crise sanitária, você vai tentando resolver, e foi o que milhares de médicos fizeram pelo mundo inteiro, não só aqui no Brasil, com o que você tem na mão. E vou lembrar algo que é pouco lembrado nessa pandemia, mas muito lembrado nos meios médicos sérios. Em 2009, quando a gente teve a epidemia de H1N1, e eu sei porque aqui no Sul foi muito violenta, Curitiba foi uma das cidades do mundo com o maior número de mortes por milhão de habitantes, aquela época usava-se o Tamiflu como se fosse um medicamento de extrema comprovação científica, e ele era nível C de evidência. Hoje em dia exigem nível A de evidência para medicamentos no meio de uma crise sanitária, como foi a da pandemia da Covid. Atualmente, alguns dos medicamentos do chamado kit Covid, para debocharem do esforço desumano quase que os médicos vinham fazendo para tentar salvar vidas, alguns desses medicamentos já são nível A de evidência. Não vou citar nomes aqui porque as agências checadoras e as grandes redes de tecnologia continuam derrubando vídeos quando cita nome desse ou daquele remédio, mas quem acompanha os estudos científicos sabe que já existe comprovação científica. Em 2020 não havia, em meados de 2021 não, mas sim, milhares de vidas foram salvas por esses médicos. Então, chamar de charlatão quem em algum momento tentou apoiar esses médicos e mais, defender a liberdade do paciente de decidir como tratar sua própria saúde é mais do que piada, né? Dizer que a CPI foi só circo é um pouco de eufemismo nesse momento, eu diria. Diogo, a PGR acerta nesse arquivamento. No que deu, afinal de contas, a CPI da Covid-19? Faltou o Bolsonaro dar algumas explicações. Agora, as acusações de charlatanismo e prevaricação forçaram a barra? Adriana, já desde o fim da CPI da Covid-19, estava claro que, do ponto de vista jurídico, seria muito difícil imputar ao presidente crimes, né, que pudessem levar
levá-lo a julgamento, algo que só seria possível, inclusive, com a aprovação do Congresso. E também há de se considerar que a PGR, desde o começo, sob a coordenação, sob o comando de Augusto Aras, sempre foi muito leniente com os atos do presidente Jair Bolsonaro, mas duro com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, né? Como a gente viu, por exemplo, no caso do Daniel Silveira, muitas vezes pedindo, inclusive, a prisão ou pedindo investigação, fazendo investigações bastante alinhado ali com o STF, para acusações até menos graves do que aquelas as quais foram atribuídas aí ao presidente Jair Bolsonaro. No caso da Covid-19, da pandemia, o que fica claro é a administração do governo federal caótica e desastrosa. A gente pode avaliar em vários pontos. Por exemplo, esse que a Cristina insiste em defender, que é o de promover esses remédios que não têm qualquer eficácia contra a Covid-19. Mesmo depois que já se sabia que esses remédios, esses medicamentos não tinham eficácia contra a Covid-19, o governo insistiu nisso, o presidente insistiu nesses temas. Gastou rios de dinheiro nós contribuintes, para a compra, por exemplo, de cloroquina, e mesmo depois que um estudo encaminhado e encomendado pelo próprio Ministério da Saúde concluiu que esses medicamentos não tinham eficácia e que muitos deles eram, inclusive, contraindicados, o presidente continuou fazendo apologia desses medicamentos. Lembrando que também, durante muito tempo, ele fez críticas completamente infundadas à vacina, por exemplo. E ele também divulgou fake news. E um dos casos que ainda não foi arquivado, que é o de falsificação de documento, diz respeito, por exemplo, a um estudo que foi atribuído por ele ao TCU, mas que havia sido absolutamente desvirtuado, inclusive segundo o próprio autor desse estudo do TCU, dizendo que quando isso foi divulgado pelo presidente, chegou de forma completamente desvirtuada. Há uma outra questão ainda que ainda não foi arquivada, que é a de incitação ao crime, que, segundo aí os autores da CPI, seria a incitação à população para desrespeitar as medidas sanitárias. Isso foi feito de forma recorrente, publicamente. Há muitos vídeos do presidente, declarações do presidente, incitando a população a desrespeitar medidas que foram adotadas nos estados. Você pode concordar ou não com essas medidas, achar que elas eram efetivas ou não eram, mas o fato é que era uma incitação a um desrespeito de medidas que foram aprovadas localmente. Então, há muitas coisas, muitas questões lamentáveis na atuação do governo nessa pandemia, né? Para começar, o presidente tirava sarro, fazia piada das vítimas da pandemia. Ele, quando era questionado sobre isso, ele chegou a fazer piada das pessoas que chegavam no hospital com falta de ar, né? Dava risada sobre isso. Quando era perguntado sobre as mortes, ainda no começo da pandemia, as milhares de mortes que já se acumulavam, ele fazia pouco caso, falava que não tinha nada a ver com isso, falava e daí? E eu com isso? Essa era a postura do presidente, sempre foi na pandemia. Pode balançar a cabeça à vontade, Cristina. Essa é a verdade. Esses são os fatos, basta recorrer aos registros inúmeros que existem em termos de vídeos e áudio em relação a isso. Então foi uma atitude desastrosa na pandemia e a PGR está fazendo aquilo que sempre disse que ia fazer. O Augusto Aras, quando passou pela sabatina no Senado no ano passado, ele disse que não ia criminalizar a política. E por isso recebeu voto, inclusive, de petistas. É o que ele está fazendo agora e é o que vai continuar fazendo, mesmo depois de terminado esse governo. Continuamos com essa discussão agora às 7h45. Roberto Mota, a PGR muitas vezes é criticada por segurar investigações contra o presidente. Como que você analisa isso? Tiago, tem vários aspectos dessa questão que é bom a gente levantar aqui. Eu tenho certeza que eu vou esquecer alguns, mas eu tenho certeza que a Cristina vai me ajudar depois a lembrar. Eu acho que, a primeira observação aqui, o que a gente aqui no Brasil é a democracia, a república de cabeça para baixo. A gente vê o judiciário se envolvendo em política, querendo ser ator político, depois reclamando quando recebe críticas políticas, e a gente está vendo, nesse caso da Covid, o legislativo querendo fazer papel de judiciário, querendo imputar crimes
ao presidente da República. E não preciso nem entrar em detalhes sobre o passado de alguns dos componentes da CPI da Covid. Não preciso também explicar, né, o caráter quase circense daquela CPI, porque os brasileiros assistiram na tela da sua televisão e sabem que credibilidade aquelas figuras merecem. Quando a gente lembra o passado, a gente não pode ser seletivo. Se a gente quer trazer fatos antigos para cá, a gente tem que trazer todos os fatos. Então, vamos trazer aqui, por exemplo, o fato de que o governo federal decretou emergência, né, estado de emergência logo no início da pandemia, e a OMS disse que não era o caso de se decretar emergência. Isso é um fato, todo mundo pode pesquisar. Vamos lembrar a fala do presidente de que não se pode fechar tudo. Isso é loucura. Não essa política de trancar as pessoas em casa vai destruir a economia. A conta virá depois. Vamos lembrar as grandes figuras que disseram: fique em casa, a economia a gente vê depois. Saúde é o mais importante. São as mesmas figuras, exatamente as mesmas figuras que estão agora chorando a perda de emprego, que estão dizendo 30 milhões de brasileiros passando fome, o que é uma mentira, né? Como a gente mesmo já falou aqui várias vezes. Mas são essas mesmas figuras. Vamos lembrar a triste figura, eu não vou dizer o nome dele, mas era chefe do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, que falava mal de um certo medicamento, até que vazou na imprensa uma receita médica que ele tinha escrevido para ele mesmo, receitando aquele remédio que ele dizia que não funcionava. Vamos lembrar os inúmeros casos do famoso youtuber que recomendava que todo mundo ficasse em casa, que era um crime as pessoas saírem de casa, e aí se descobriu que ele saía de casa para jogar futebol. Deixa eu só dar a hora aqui, agora são 7h48, estamos discutindo aqui essa decisão da PGR. Roberto Mota, complemente, por favor, os nossos comentaristas falando sobre esse assunto. Mota. Pois é, então a gente não pode ter essa hipocrisia, a gente não pode pegar os fatos efetivamente, quando a gente diz que o presidente incitava as pessoas a desobedecerem medidas sanitárias. O que a gente viu, vamos lembrar, nós vimos pessoas sendo presas por andar na rua. Eu vi aqui no Rio de Janeiro banhistas sendo presos por dar mergulho na água do mar. Eu vi a praia vazia, com 2 ou 3 pessoas andando e a polícia gastando o tempo e o dinheiro, né, o dinheiro dos contribuintes para ficar policiando. Todos nós vimos lojas tendo as suas portas soldadas. Isso é tudo menos bom senso, menos respeito ao direito do cidadão. Isso é tudo menos preocupação com a saúde pública. Isso é utilização de uma calamidade de saúde pública para ganho político e ganho financeiro. Foi isso que a gente viu. O presidente foi uma das vozes que se contrapôs a isso. Cristina, um minutinho para você rebater? Eu só balançava a cabeça aqui, obviamente que eu não concordo com nada do que o Diogo diz em relação ao tratamento imediato, porque eu acompanho desde março de 2020 o esforço de milhares de médicos pelo mundo, leio os estudos, vi a evolução dos estudos e acompanhei principalmente o caso dos pacientes que foram sendo salvos, milhares e milhares e milhares de pacientes sendo salvos porque se trataram, ao contrário daqueles que ficaram tomando dipirona ou paracetamol, sofreram e estão sofrendo com síndrome pós-Covid violentíssima, porque não trataram no momento certo o que deveria ser tratado. Efeitos colaterais de medicamentos nós não vimos, apenas bravatas, simplesmente bravatas. Cardiologistas sérios, renomados, dizendo que, ao contrário, sempre prescreveram aquele medicamento que o presidente dizia que iria usar e que usou efetivamente, e que tantos outros usaram, esse médico, inclusive, que o Mota relembrou aí muito bem. Esses medicamentos, os cardiologistas sérios, dizendo que prescreviam para os seus pacientes com hipertensão, com outros problemas de saúde, porque eles tinham também artrite, artrose
e outras doenças que eram tratáveis por esse medicamento específico e que nunca, jamais, qualquer desses pacientes teve problema cardíaco em função do uso desse medicamento específico. E assim com os outros medicamentos também. Então, muita falácia, muita narrativa, muita repetição de narrativa e querer usar isso como lastro de veracidade, de credibilidade para uma CPI absolutamente política, sem nenhuma credibilidade, é demais, não posso concordar mesmo. É falso, Cristina, absolutamente falso. Tudo que você está dizendo sobre esses medicamentos é absolutamente irresponsável. Não vou ficar discutindo com você, tem Diogo. uma atitude de charlatã, é uma charlatã desde o começo dessa pandemia. Atua como charlatanismo, passando pano para os absurdos que o presidente diz, que também não entende absolutamente nada do assunto, só lê o que te interessa, não tem nenhuma capacidade de interpretar um estudo científico como os que foram usados no relatório encomendado pelo Ministério da Saúde, que traz um resumo, né, uma revisão absolutamente detalhada de todos os estudos sobre esses medicamentos que você fala. É um completo absurdo. Já tem estudos posteriores a esse que você está citando, Diogo. Ainda esteja defendendo medicamentos que não têm nenhuma eficácia contra a Covid-19 e que não salvaram ninguém. É absolutamente absurdo que você ainda tenha essa atitude. É um absurdo. É inacreditável. É inacreditável que você coloque o interesse político acima do bem-estar da vida das pessoas. Eu não tenho interesse político nenhum, absolutamente nenhum, em defender tal médico. É inacreditável que você use esse espaço para difundir desinformação. Assim como o presidente Jair Bolsonaro, durante aquele período, chegou a incitar as pessoas a invadir os locais onde estavam sendo internados pacientes com Covid-19 para provar que estava vazio. É o tipo de atitude irresponsável, a mesma que você adota como comunicadora. Eu sou irresponsável, sou charlatã, mas eu estou aqui fazendo o meu papel. É inacreditável. Na tua opinião, inacreditável. Na tua opinião você leviana, simplesmente passa por cima e ignora o que foi definido pelo próprio... próprio conselho que foi definido pelo Ministério da Saúde. As pessoas são inteligentes, sabem onde procurar informação. A essa altura do campeonato, inacreditável. Inacreditável você, Diogo. Inclusive a tua falta de compostura de tratar colegas com uma opinião diferente e que tem fontes diferentes da sua. É uma responsabilidade. Me desculpe, mas eu converso com médicos. Sem falar no fato de que até hoje você ainda fala contra a vacina. Você ainda é antivacina até hoje. Eu não falo contra a vacina, eu falo a favor da liberdade de escolha. Fica divulgando informação falsa sobre isso até hoje. Que vá no meu Twitter e leia a minha thread fixada. Lá tem um monte de opinião e estudos, inclusive, sobre vacina. A opinião de quem teve efeitos adversos. Porque você coloca... Apenas porque o presidente adotou essa postura em relação aos medicamentos e à vacina, você coloca a política, né, a necessidade de bajular políticos acima da vida das pessoas. É isso que você faz. Eu não coloco política em saúde. Coloca sim, coloca só porque você segue cegamente a postura que o presidente adotou durante a pandemia toda até hoje. É isso que você faz. Eu ouço pessoas que estão do lado mais frágil.